Fala, investidor ou investidora, ou você que ainda não investe, mas tem vontade de aprender a investir. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do canal. E neste vamos falar sobre a taxa Selic, sobre esse aumento que teve aí, que trouxe a taxa Selic até 5,25. E vamos explicar tudo sobre a taxa Selic, como ela impacta na nossa vida e como ela pode impactar os investimentos. E o que eu vou fazer, na verdade, com meus próprios investimentos, agora com esse aumento da taxa Selic. Então vem comigo para saber mais sobre isso. Esse é o quarto aumento consecutivo da taxa Selic. A gente ficou em um bom período ali entre agosto de 2020 e março de 2021 com uma taxa Selic de 2%. Depois emplacaram 4 altas seguidas da taxa Selic. A gente saiu ali de 2%, fomos para 2,75%, depois 3,5%, depois 4,25% e agora a gente teve uma alta de 1%, onde a gente chegou no número de 5,25% ao ano da taxa Selic. E esse aumento de 1% já era esperado pelo mercado. Além disso, ainda existe uma projeção, porque toda semana o Banco Central solta um relatório chamado Relatório Focus, onde emite a opinião de vários especialistas do Banco Central com a expectativa da inflação, da taxa Selic, de vários outros índices ali até o final do ano. Para a taxa Selic até o final do ano é que ela vai chegar a 7%. Não é só até esses 5,25%, a gente sabe então que isso vai aumentar mais. E o que isso traz de impacto para a gente na realidade, né? Aqui nós temos alguns pontos. Primeiro que a taxa Selic ela influencia muito no consumo, né? Porque tudo que você vai consumir de forma financiada, ou alguém que vai se alavancar para fazer alguma coisa, vai abrir um negócio, fazer qualquer tipo de investimento que vai depender de um financiamento, pegar um dinheiro emprestado, vão ter taxa de juros. E como a taxa Selic é a nossa taxa básica de juros, quando ela aumenta ou ela diminui, as outras taxas de juros tendem a acompanhar esse movimento e elas sobem e descem. Isso pode aumentar o estímulo ao consumo ou a diminuir esse estímulo também, onde pode aumentar o estímulo a poupar mais dinheiro, porque vai ter uma rentabilidade maior, porque vários investimentos são atrelados à taxa Selic. Por exemplo, investimentos de renda fixa tem o CDI como indexador, e o CDI ele anda sempre muito colado ali com a taxa Selic, normalmente 0,1 abaixo. E com esse aumento, esses investimentos vão ter uma atratividade maior. O mesmo dinheiro que você deixaria parado antes, vai ter uma rentabilidade maior agora. Porém, isso é uma rentabilidade nominal. Se a gente olhar no histórico da inflação também, a inflação está em 8 e pouco agora, então existe um juro real negativo. Quer dizer o quê? Porque a inflação é o que tira o poder de compra do seu dinheiro, então seu dinheiro desvalorizou mais de 8% nos últimos 12 meses. E se ele render 5%, vai existir uma desvalorização ainda em cima disso. Então isso é considerado uma rentabilidade real negativa nessa diferença ali. Como a gente está vendo o aumento da inflação nesses últimos meses, isso é natural que aconteça. Um aumento da taxa Selic, assim, de uma forma expressiva, não é bom para o país, justamente por isso, porque desestimula o consumo, então diminui o aquecimento da economia. Porém, a taxa Selic ela é utilizada como uma ferramenta de política monetária para controle da inflação, porque se está maior a taxa Selic, diminui o estímulo ao consumo. Diminuindo o estímulo ao consumo, a inflação tende a cair, porque a inflação é baseada em oferta e demanda. Se diminuir o consumo com a mesma oferta, então os preços tendem a cair também, isso quer dizer que a inflação diminui. Tanto que se a gente olhar nesse mesmo relatório Focus, a tendência é que a taxa Selic vai subir agora até 7% no final do ano, e a gente vê os históricos para frente dos próximos anos, a expectativa é que a taxa Selic vai diminuir um pouquinho e a inflação vai diminuir bem, ficando ali até abaixo da taxa Selic também. Mas como isso pode impactar, né, no nosso investimento? Os investimentos de renda fixa vão começar a ficar mais atrativos, isso é natural, e pessoas que vão começar a investir, por exemplo, vão tender a pegar menos risco, porque antes, quando tinha uma taxa Selic em 2%, você investia em fundos imobiliários, em ações, que já te garantem um rendimento ali de dividendos, proventos, de 6%, 7%, 8%, mesmo que seja um investimento de renda variável, que a cota pode variar, existem os rendimentos que esses ativos pagam. Então, esses rendimentos que vão ficar variando nesse valor de 6%, 7%, por exemplo, vão estar menos atrativos, porque você em um investimento de renda fixa, que existe um nível de segurança maior, vai conseguir uma rentabilidade próxima a esses valores. Mas são tipos de investimentos diferentes também. E vamos lá, falando especificamente de cada tipo de investimento, né? Os investimentos de renda fixa, como eu falei, a atratividade deles vai aumentar. A gente vê os títulos do Tesouro, que são os principais investimentos de renda fixa que a gente pode falar aí. A gente vai encontrar tesouros pré-fixados com mais de 9% de rentabilidade garantida. O Tesouro Selic você vai chegar a 7% lá, então a gente vai ter 7% de rentabilidade anual.
Isso pode impactar nos fundos imobiliários, porque, como eu disse, ele tem um rendimento de 6, 7% ao ano, mas ainda existe uma outra questão. Os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos e existia ainda uma preocupação com a tributação na reforma tributária dos rendimentos dos fundos imobiliários, mas o próprio relator da reforma tributária já mudou esse texto e manteve esses rendimentos de fundos imobiliários isentos. Então isso vai ter uma atratividade maior, porque esses investimentos de renda fixa, a grande maioria deles ali tem um imposto de renda também que vai ser descontado em cima do rendimento. Então a rentabilidade dele, no fim das contas, acaba diminuindo também. E ações? Tem algumas ações que podem se beneficiar desse movimento. Por exemplo, tem ações de seguradora que vão ficar com um grande montante investido, então uma rentabilidade maior é melhor para elas. Bancos acabam conseguindo ter uma rentabilidade maior também por estar emprestando com uma taxa maior. Eles conseguem aumentar o spread bancário. E empresas também, com o aumento da inflação, não só da taxa Selic, conseguem, de certa forma, algumas, repassar isso para o consumidor. Mas existem alguns pontos negativos aqui para as ações. O primeiro deles é a questão das dívidas, empresas que estão com dívidas, porque normalmente essas dívidas são atreladas também a um índice que oscila junto com a taxa Selic. Muitas dessas dívidas, no caso. E se a taxa sobe, a dívida vai aumentar também. E existe uma questão também de quando você vai fazer uma valoração da empresa, que é um processo chamado de valuation. Você usa premissas e pega um valor futuro da empresa e traz a valor presente com uma taxa de desconto, que normalmente é uma taxa de desconto mais de longo prazo, mas a gente pode usar a Selic aí para ter uma noção. Então seria um desconto maior. Com isso a gente precificaria uma empresa em um valor menor que ela poderia chegar. Isso tudo acaba diminuindo a atratividade das empresas também. Mas traz oportunidades porque pessoas podem vender ações. Nos fundos imobiliários, como eu disse, tem a questão dos rendimentos serem isentos e a gente consegue rendimentos ali de 6, 7%. E a gente acha tesouro pré-fixado, por exemplo, com mais de 9% de rentabilidade. Mas, em compensação, os fundos imobiliários vão continuar sendo os fundos imobiliários, com os mesmos imóveis, com os mesmos ativos e cobrando um aluguel que normalmente pode ser reajustado pela inflação também, então acaba protegendo isso da inflação. E podem haver oportunidades também com esses movimentos ali dos fundos imobiliários. Então são ativos diferentes de renda fixa e de renda variável. O ideal é que você tenha uma carteira que vai seguir o seu perfil de investidor, mas que você tenha vários ativos diferentes, você tenha uma diversificação. E você se aproveite do momento de cada ativo estar mais ou menos valorizado para você balancear a sua carteira e conseguir ter uma rentabilidade maior ao longo prazo. Então tá bom, Thiago, mas o que você vai fazer com seus investimentos? Na verdade, eu não vou fazer nada demais, eu vou manter do mesmo jeito que está ali e vou fazendo meus rebalanceamentos. E aí, quando eu for fazer novos aportes, eu olho para o mercado, vejo como eu tenho que fazer meu balanceamento e procuro as oportunidades que vão estar relacionadas com o momento atual. Não só com o momento atual, né? Porque a gente já tem que utilizar uma prospecção de um momento futuro, porque a gente sabe que a taxa Selic vai estar em volta de 7%, tem gente até afirmando que pode estar mais do que isso, mas existem umas outras questões também. Com o aumento da taxa Selic, os títulos do Tesouro se tornam mais atrativos para o investidor externo. E se o investidor externo investe no Brasil, ele vende dólar e compra real. Com isso, o dólar desvaloriza. Se o dólar desvaloriza, artigos que são importados tendem a ficar mais baratos. Isso aí influencia na inflação também, que cai. Mas também tem uma questão de eleições ano que vem, essa polarização política, que tem uma briguinha aí danada. Isso pode influenciar também porque tira um pouco da credibilidade externa do país e aí os investidores externos não investem aqui, tiram o dinheiro daqui, pelo contrário, e com isso o dólar aumenta. Se o dólar aumenta, a inflação aumenta, porque vários dos nossos consumos do dia a dia são atrelados ao dólar e aí tende a uma Selic aumentar também. Então, tudo vai depender muito das coisas que vão acontecer no futuro, mas existe essa previsão, que a Selic chegue ali a 7% e que essa inflação caia também. Para quem ainda não investe, vão existir boas oportunidades, principalmente para você começar com segurança na renda fixa e depois você entendendo ali sobre renda variável e começar migrando também. E depois, conforme seus objetivos, montar sua carteira de investimentos com cada ativo específico ali dentro do seu nível de segurança, os vencimentos dos seus objetivos, tem uma rentabilidade boa para você conseguir, no todo da sua carteira, ter uma boa rentabilidade também. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, dá o like aqui, compartilha com as pessoas que vão se interessar por esse assunto e já deixa aqui nos comentários a sua opinião e a sua dúvida também sobre esses assuntos. Até o próximo vídeo. Tchau!